Enquanto os irmãos podem abrir a Bíblia no texto do Evangelho de João, capítulo 17. Já tem a sua Bíblia aberta? Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler esse texto inteiro, porque ele é muito importante. É um dos textos mais bonitos, inspirativos de toda a Bíblia, ao meu ver. Pois trata-se de uma oração que Jesus fez por mim. Sabe disso? Esse Evangelho de João, capítulo 17, é uma oração que Jesus fez por mim. Mas eu não sou o único privilegiado nessa história. Essa é uma oração que Jesus fez por você também. Por isso eu considero esse texto um texto importantíssimo. E diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro. Conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que me tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. E eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Eu peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás ungido comigo e eu estou ungido contigo, que todos os que crerem também sejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver,
aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste. Pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Vamos orar. Senhor, que esta oração, feita pelo teu Filho amado Jesus, se torne uma realidade viva na nossa vida, na vida desta igreja que se chama pelo teu nome. Que essa oração, ó Deus, possa encontrar lugar em cada coração aqui nesta noite. Ó Deus, onde ainda houver resistências, onde ainda houver obstáculos, onde ainda houver rebeldia, onde ainda houver desobediência, que a tua palavra, a oração do teu Filho, em quem temos crido, a quem temos entregue a nossa vida, chegue ao nosso coração com um poder tal que nenhuma barreira, nenhum obstáculo, nenhuma desobediência, nenhuma rebeldia permaneça diante da ação do Espírito do Senhor. Para que o mundo creia que o Senhor realmente vive através da tua igreja. Fala conosco, a oração que fazemos em nome de Jesus. De vez em quando, ouvimos dizer que alguém, quando convidado a participar de uma igreja, dá por resposta: eu não me apego à placa de igrejas. De vez em quando nós ouvimos, mesmo entre aqueles que são já servos do Senhor, a alegação de que no céu não haverá denominação X, Y ou Z. De vez em quando nós ouvimos palavras entusiastas de servos de Deus buscando aquela unidade da igreja que neste texto de João supostamente é encontrado. A isso nós chamamos de ecumenismo evangélico. O ecumenismo evangélico agora é moda. Para quem estuda a história da igreja sabe que num passado não tão distante, diria o ogro, isso não era uma realidade. Mas o que nós pouco ouvimos falar é sobre uma igreja cristã que tem essa vivência de plenitude, de unidade dentro do seu próprio arraial. O que nós pouco ouvimos falar é sobre como uma igreja cristã poderia ser mais unida na fé, mais unida no serviço ao próximo, mais unida nos seus usos e costumes, mais unida na sua visão ministerial, mais unida em torno dos propósitos de Deus, mais unida na sua missão de resgatar o perdido. Parece-me que quando o assunto é o relacionamento entre diversas igrejas cristãs, há inúmeros aplausos e disposição de aproximação. Mas quando o assunto é a comunhão entre os membros da minha própria igreja, da minha família de fé, a unidade interna da igreja de que faço parte, a disposição de aproximação às vezes diminui. A motivação é embargada por débitos emocionais. E o relacionamento sincero e profundo
com os membros da minha família, torna-se difícil de alcançar. Há uma verdade nisso que acabo de dizer, que pode ser verificada por você mesmo no seu dia a dia. E a verdade é: quem mais te fere é aquele que mora debaixo do seu teto. Quem mais te ofende é aquela que mora debaixo do seu teto. Quem mais briga com você é aquela que divide a mesa com você. É aquele que divide o pão com você. Se eu perguntasse a alguém aqui se essa semana foi ofendido por um estranho, pouquíssimas mãos talvez se levantassem. Mas se eu perguntasse, nessa semana você foi ofendido por alguém da sua família, talvez um número bem maior, muito maior de mãos seriam levantadas. O fato é que convivência, o fato é que relacionamento gera conflitos, os conflitos geram desgaste, mas é através de relacionamento que nós construímos uma família, é através do relacionamento que uma igreja é também construída. Uma das estratégias de guerra mais conhecidas pode ser explicada numa única frase: dividir para conquistar. Jesus mesmo afirmou, conforme registra Mateus capítulo 12, versículo 25, que um reino dividido, uma casa dividida contra si mesma, não subsiste. Mas do mesmo modo como dividir é uma forma de conquistar o inimigo, a unidade também é uma das estratégias mais eficientes de combate ao inimigo. Quero que você assista um vídeo bem curtinho, deve ser apenas 1 minuto e meio, para ilustrar a força da unidade. Como a unidade pode superar obstáculos. Como a unidade pode derrotar o inimigo. Como a unidade pode ser uma força tremenda, maravilhosa, a serviço do bem. Esse vídeo que você vai ver é de um épico chamado Spartacus, lançado na década de 60 nos Estados Unidos. É um drama. O roteiro, escrito por Dalton Trumbo, é baseado num romance homônimo, publicado também em 1960, sobre um homem que nasceu escravo sob o Império Romano. E em seu sonho de liberdade, Espartaco lidera uma revolta de escravos que atinge quase toda a Itália. E as legiões romanas, muitas delas, sucumbem diante da revolta liderada por este escravo. Vejamos esse filme para você entender, através dessa ilustração, a força da unidade. Ainda, senhor. Eu trago uma mensagem de seu mestre, Marco Licínio Crasso, comandante da Itália. Pelo comando de vossa misericordiosa excelência, suas vidas serão poupadas. Vocês eram escravos, e escravos permanecerão. Mas a terrível sentença da crucificação será descartada, sob uma única condição: que identifiquem o corpo ou a pessoa do escravo chamado Espartaco. Eu sou Espartaco! Eu sou Espartaco! Eu sou Espartaco! Eu sou Espartaco! Eu sou Espartaco!
Eu sou Espartaco! Eu sou Espartaco! Eu sou Espartaco! Eu sou Espartaco! Eu sou Espartaco! Que se levanta contra o império, cuja visão é absorvida por seus compatriotas em mesma condição, e que com uma simples tarefa de lutar contra as legiões romanas, uma simples tarefa, na visão de Esparta, era uma simples tarefa. O que para muitos era algo desafiador, o que para muitos era algo grandioso, para muitos era algo difícil, tremendamente impossível, para Espartaco era uma tarefa simples. E ele consegue a adesão de várias pessoas, milhares de pessoas escravas, e lidera a liberdade dele própria e dos outros. Será que a Igreja de Jesus Cristo já aprendeu essa lição? Será que a Igreja de Jesus Cristo já aprendeu a andar unida num só propósito? Será que a Igreja de Jesus Cristo já aprendeu a caminhar debaixo de uma única visão? Será que há unidade suficiente na Igreja de Jesus Cristo para enfrentar as forças do inimigo? Ou será que na Igreja de Jesus ainda encontramos grupos, contendas, conflitos de interesse, alguns marchando para a esquerda, enquanto outros estão marchando para a direita, enquanto outros estão observando para ver qual o melhor rumo? Quando Jesus proferiu as palavras registradas pelo apóstolo João, se aproximava o dia da sua partida. Então Jesus faz uma oração de intercessão por todos aqueles que criam nele, por todos os que haviam de crer. E um dos desejos expressos de Jesus foi que os seus discípulos se tornassem um com ele. E eu quero destacar algumas declarações importantes feitas por Jesus. Veja o versículo 6, Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus faz uma declaração aqui importante: Pai, eu apresentei o teu nome aos homens, eu manifestei o teu nome aos homens, eu revelei a tua vontade aos homens, para todos aqueles que me deste. E estes que me deste guardaram a tua palavra. Eles estão unidos comigo. Eles têm uma visão comigo. Eles são teus. O Senhor pode confiar neles. Aqueles primeiros discípulos de Jesus, chamados por Ele, trazidos para o convívio com Ele, discipulados por Ele, mudaram a história da humanidade. Se eu e você estamos hoje aqui, é devido ao comprometimento daqueles homens com o Evangelho de Jesus, com a visão de Jesus, com a disposição de, se preciso fosse, morrer pelo Evangelho de Jesus. E muitos morreram. No versículo 11, Jesus diz: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus não estava formando uma série de organizações. Jesus não formou um conjunto de instituições. Jesus formou um único organismo, a igreja.
E essa igreja, formada por aqueles que conheceram a sua palavra, guardaram a sua palavra, só pode ser igreja se continuar caminhando sob a palavra de Jesus. Porque de outra forma, será qualquer outra coisa menos igreja. Versículo 14, Jesus diz: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A declaração mais importante nesse versículo aqui é o entendimento de Jesus que a partir do instante que as pessoas se comprometessem com Ele, elas seriam perseguidas, elas seriam odiadas, elas seriam rejeitadas, porque elas não pertencem mais a essa realidade mundana. Mas será que a igreja de Jesus é realmente isso que Jesus diz ser? Ou será que a igreja de Jesus tem cada dia conseguido dar o seu jeitinho para ficar bem na fita com o mundo? Ou será que a igreja tem conseguido, ao longo do tempo, cada vez mais tornar-se parecida com aquilo que Jesus quis, pretendeu, sem, contudo, criar qualquer conflito com o mundo? No versículo 17, Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não há outra forma de vivermos o padrão de Deus a não ser pela palavra de Deus, vivendo segundo a palavra de Deus. Nenhum homem por si mesmo é capaz de alcançar o ideal de Jesus. O ideal de Jesus é um ideal muito elevado. O ideal de Jesus é um ideal que está acima do padrão da sociedade de todos os tempos. O ideal de Jesus está para além daquilo que nós estamos acostumados a viver, a fazer, a pensar. E a única maneira de nós alcançarmos o ideal de Jesus é firmando os nossos pés, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida na palavra de Deus. No versículo 21, Jesus diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ouça agora as palavras de Jesus através de um recorte deste texto. Esse recorte seria assim: Pai, manifestei o teu nome aos homens, para que sejam um, assim como nós. Dei a tua palavra àqueles que me deste, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que verdades maravilhosas há no coração de Jesus. Ele revelou-nos o Pai. Nele podemos experimentar uma perfeita unidade espiritual. E o mundo crerá em Jesus através do nosso exemplo de vida. Ainda bem que tem alguém para dizer amém. Note como é importante que cumpramos a vontade de Deus em nossa vida. Jesus deixa claro que a vida daqueles que o seguem está em direta contradição com a vida proposta pelo mundo. E não podemos mais negar que desconhecemos a vontade de Deus, de que todos sejamos um nele. Mas, meus irmãos, a igreja que Jesus planejou não é essa igreja que anda de mãos dadas com o mundo.
Jesus planejou não é uma igreja que não tenha conflitos no mundo. A igreja que Jesus projetou e inaugurou com seu sangue não é uma igreja que se cala diante do mundo. A igreja que Jesus sonhou e realizou não é a igreja que vive como se aqui fosse a nossa morada permanente. Se quisermos ser uma igreja vitoriosa, devemos lutar pela unidade desejada por Jesus. Precisamos cumprir a vontade de Deus. Se quisermos vencer Satanás, nosso feroz inimigo, e seus principados, devemos buscar a unidade da igreja. E há 3 áreas que eu quero destacar para você que a igreja precisa caminhar em unidade. A primeira delas, devemos buscar a unidade no cumprimento do propósito de Deus para a sua igreja. E o propósito de Deus para a sua igreja é a pesca. Não é aquela que você faz lá no rio, não. Você leva o seu barquinho, sua tralha e vai lá no rio pescar. Alguns até se animaram, eu vi aí. E já cutucou a mulher, viu? Não falei? Não é. Pesca é uma sigla que nós podemos usar para entender os propósitos de Deus para a igreja. O propósito de Deus para a sua igreja é proclamar o nome de Deus. A proclamação é um dos propósitos da igreja. É um dos seus principais propósitos. A igreja que não proclama é uma igreja que se cala. É uma igreja muda. E uma igreja muda não faz diferença onde ela está localizada. Proclamar o Evangelho de Jesus é tarefa, é propósito de Deus para a vida da igreja. Ensinar as pessoas a vontade de Deus, como Deus pensa, como Deus age, como Deus quer que vivamos, é tarefa da igreja. A igreja que não ensina é uma igreja que não faz discípulos. E se não faz discípulos, é uma igreja que não está cumprindo a ordem de Jesus. Ensinar acerca da vontade de Deus é tarefa, é propósito de Deus para a igreja. Servir ao próximo é tarefa da igreja. Nós não fomos chamados para ser servidos, porque Jesus mesmo disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir. Servir é a missão da igreja, é tarefa da igreja, é propósito de Deus para a igreja. Mas comunhão também é propósito de Deus para a igreja. Que sejamos um no Senhor Jesus, que andemos de mãos dadas, que sejamos uma família, sejamos um corpo, que tenhamos uma aliança uns com os outros, que saibamos viver uma vida de lealdade, fidelidade uns para com os outros, que saibamos depender uns dos outros, que saibamos ajudar uns aos outros, saibamos encorajar, disciplinar, amar uns aos outros. Mas é tarefa e propósito de Deus para a igreja também adorar ao Senhor, porque fomos criados para o louvor da glória de Deus. Essa é a pesca que a igreja deve promover. Os propósitos estabelecidos por Deus devem ser nossa meta e ninguém pode mudá-los. E o anzol e a isca da pesca cristã é o amor. Porque diz a palavra do Senhor que sem amor nada que se faz tem verdadeiro valor. Será que nós, como igreja do Senhor Jesus, temos cumprido este propósito de promover a pesca?
Ou será que nós temos nos acomodado à rotina de vir ao templo, ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, sermos edificados na fé, guardar a palavra no coração, começar a semana e aí só então no próximo domingo nós voltarmos para novamente sentarmos ao banco, ouvirmos a palavra de Deus, guardar no coração e então começar a semana e só então no outro domingo voltarmos? É isso que é vida cristã? Não creio que isso seja vida cristã. Isso é um rito religioso. Isso é um costume religioso. Isso é um hábito familiar. Isso é um hábito cultural. Mas não é vida cristã. Vida cristã que depende exclusivamente de 1 hora e meia de culto por semana como assistente passivo, não é vida cristã. Como está a sua vida? Será que você realmente está vivendo aquilo que Jesus planejou para a sua vida? Será que você está realmente cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida? Ou você se acomodou a um rito religioso? Se quisermos ser uma igreja vitoriosa, devemos buscar a unidade no cumprimento da missão. Qual seja, ampliar o domínio do reino de Deus no mundo, começando por nossa cidade. Disse Jesus aos seus discípulos: portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a missão dessa igreja? Jesus está dizendo, nesse ano, 60 vidas para Jesus. Muito bem, Jesus. Será que isso é suficiente? Claro que não. Quantas almas Deus quer que a igreja dele traga rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo? Milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares. Mas nós temos uma meta tímida de apresentar Jesus a 60 novas pessoas, de ajudar essas pessoas a entender o amor de Deus, de ajudar essas pessoas a abrirem o seu coração para o Senhor Jesus, entregando o governo da sua vida a Ele e de terem a sua vida transformada para o todo, sempre, para a eternidade. A pergunta é: o que você tem feito para trazer Jesus à vida de uma outra pessoa? O que temos feito para que o Evangelho de Jesus seja conhecido, para que o próprio Jesus seja conhecido nessa cidade? Amados irmãos, realizar cultos aqui é muito bom. Estar aqui entre os irmãos é muito bom. Cantar louvores ao Senhor é muito bom. Se é uma confraternização, então, vixe, como diria na cultura popular, só faltou dizer, vixe Maria, bom demais. Mas Deus espera mais de nós. Deus requer mais de nós. Estar aqui no templo com os irmãos deve ser apenas resultado da nossa adoração, da nossa gratidão, da nossa vida entregue ao Senhor. Mas precisamos fazer muito mais que isso. Precisamos ir além disso. Precisamos
prevenir o tempo, precisamos usar cada oportunidade que Deus nos tem dado para falar de Jesus a outras pessoas. E você não pode negar que todo dia, Deus nos dá uma oportunidade de anunciar o amor dele a outra pessoa, de apresentar Jesus a uma outra pessoa. Todos os dias nós temos pelo menos uma oportunidade para fazer isso. Mas será que temos feito? Será que temos sido unidos nisso? Se quisermos vencer Satanás e seus principados, devemos buscar a unidade na prática da santidade, refletida em nossos usos e costumes, que é o modo de ser de uma igreja. Devemos estar unidos na rejeição de toda forma de mundanismo. Aliás, esse foi o tema da lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Você não veio, perdeu, digamos, um bom tempo de aprendizagem na palavra do Senhor, estudando agora 1 e 2 Coríntios. São duas igrejas excelentes para a gente estudar e comparar com a realidade da igreja de hoje. E a pergunta que nós devemos fazer é: até que ponto nós somos uma igreja realmente agradável aos olhos de Deus? Até que ponto nosso padrão de costumes está realmente sendo aprovado por Deus? Ou até que ponto nós temos sucumbido às propostas do mundo, à ética do mundo, aos valores do mundo, trazendo-os para dentro da vida da igreja? E hoje na sala de aula, pela manhã na Escola Bíblica Dominical, nós podemos ver, nós podemos identificar que nós ainda precisamos de muita correção, porque nós ainda estamos vivendo valores do mundo. Há 2 fins de semana atrás, aqui no Jovem, nós estávamos ouvindo uma mensagem de um pregador norte-americano chamado Paul David, é isso? Paul Washer. Ele disse uma coisa que nós repetimos enfaticamente aqui para a mocidade. Será que nós, servos de Deus, estamos amando tudo que Deus ama e odiando tudo que Deus odeia? Ou será que nós temos feito o contrário? Nós temos amado o que Deus odeia e odiado o que Deus ama? Sabe a declaração mais dolorida que nós ouvimos do pastor Paul Washer? A declaração dele foi a seguinte: nos próximos 100 anos, e eu fiz por adaptação minha mesmo, os jovens sabem disso, eu disse que nos próximos 50 anos, não precisa ser 100, mas eu vou usar a afirmação dele. Ele disse: nos próximos 100 anos, a maioria dos que se dizem crentes estarão no inferno. O pastor Paul Washer está fazendo uma avaliação da igreja norte-americana nos seus últimos 30 anos. E ele conta a experiência no vídeo, que às vezes alguém chega para falar com ele: eu gostaria de ir numa viagem missionária com o Senhor. Ele diz: você não pode. E a pessoa diz: por que não? Diz: porque você não vai ser aceito lá na igreja para onde eu estou indo, porque os seus valores não são como daquela igreja. E irmãos, será que nós seríamos capazes
de uma viagem missionária, viver com uma igreja que está vivendo a perseguição nesse momento, que está sob risco de vida nesse momento? Será que nós seríamos uma igreja capaz de enfrentar o inimigo da forma mais temível para nós, que é na nossa própria integridade física? Ou será que nós estamos acostumados demais a um evangelho barato, a um evangelho consensual, comum, a um evangelho das facilidades, onde nada nos é exigido, onde nada nos é recusado? E assim estamos perdendo a noção de que seja realmente servir ao Senhor Jesus. O irmão Zé Luiz citou hoje pela manhã, na classe de escola bíblica, o exemplo do morcego. Para você matar um bando de morcegos, você não precisa armar um monte de armadilhas para ele. Você não precisa comprar uma grande quantidade de veneno e sair pulverizando aonde eles estejam. Se você fizer isso, por exemplo, numa caverna onde eles habitem, o que vai acontecer simplesmente é que eles vão mudar de caverna. A estratégia mais eficiente para se matar um morcego é você passar uma pasta de veneno em um deles apenas e soltar. Não precisa nem matar, só passa a pasta e solta. Sabe o que vai acontecer? Os morcegos têm o hábito de se lamber. Aí um lambe, o outro é contaminado, o outro é contaminado, o outro é contaminado, o outro é contaminado, e aí um único morcego com veneno mata mais de 30. O diabo não precisa jogar um monte de praga na igreja, um monte de problemas na igreja. Não, ele só precisa pegar um e deixar que, como diz o apóstolo Paulo, o fermento vá levedando toda a massa. Sabe como é que você acaba com um formigueiro? Não é jogando veneno em cima de todas as formigas. Você vai matar muitas formigas se fizer isso. Mas o formigueiro tem milhões de formigas. Se você vai matar uma centena delas, não vai fazer muita diferença. Mas você pega o veneno, coloca ali no cantinho da parede, uns 3, 4 grãozinhos de veneno, e aí as formigas operárias vão pegar aqueles grãos e vão levar para dentro do formigueiro. E lá dentro do formigueiro o que vai acontecer? Uma morte completa do formigueiro. Você extingue o formigueiro com apenas 2, 3 grãos de veneno e 2, 3 operárias levam para dentro. Será que Satanás não sabe nada disso? Ou será que ele sabe? E basta um tiquinho de veneno aqui, outro tiquinho de veneno ali, outro tiquinho de veneno acolá, e pronto. É suficiente para acabar com a igreja inteira. É uma linguazinha ferina aqui, é uma fofocazinha ali, é um comentáriozinho acolá, é uma invejazinha ali e pronto. Está feita a bagunça. Não é diferente na sua casa, não. A estratégia é a mesma. Dividir para conquistar. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos identificar aquilo que não é agradável ao Senhor. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos identificar o que é prática saudável diante de Deus. E às vezes a gente fala desse ou daquele grupo religioso por conta dos seus usos e costumes tão rigorosos. Mas uma coisa
nós podemos concordar. Pelo menos, se estão pecando pelo excesso de zelo, e não pelo desleixo, não pela negligência, não pela omissão, não pelo gosto pelo pecado. Hoje só está usando isso, eu tenho que falar de novo de outra ilustração que ele usa. Ele diz assim, às vezes a gente trata o pecado como se fosse um bichinho de estimação. Vai acariciando, vai dando comidinha, vai dando, quando a gente menos percebe, ele está dormindo agarradinho com ele na cama. E o pecado vai crescendo. Daí a pouco ele está tomando conta da casa. Será que você está dormindo agarradinho com o pecado? Será que ele tem sido seu bichinho de pelúcia? E você está afagando, cuidando, gostando dele? Ou será que você é capaz de fazer o que Jesus deseja que você faça? Ou será que você é capaz de ouvir a voz do Espírito Santo? Ou será que você é capaz de rejeitar o pecado e manter a unidade da fé, manter a unidade da missão, manter a unidade dos propósitos de Deus para a sua vida, para a vida da sua igreja? Sabe, alguns hábitos que a gente acalenta, às vezes, como bichinho de pelúcia, aquela dosezinha só por gasto, aquela cervejinha tomar escondidinha em casa, ninguém vai ver, viu? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria que o seu filho ou a sua filha se tornasse um dependente de álcool quando chegasse aos 12, 13, 14 anos de idade? Você gostaria que depois da cervejinha seu filho começasse a consumir vodka, uísque, batidinha? Você gostaria de amanhã ter que buscar o seu filho lá às altas horas da madrugada, embriagado, caindo, ponto, trazendo para casa, vomitando? Pois é. O bichinho é assim, ele é pequenininho, mas um dia ele cresce. E um dia ele toma conta da casa. E aí você vai ter muito mais trabalho para trazer de volta aquele que você ama, aquela que você ama. Você gostaria de saber, você gostaria de imaginar que dentro desta igreja, a juventude desta igreja estivesse vivendo na balada? Eu não gostaria de nada disso. Eu quero ver uma juventude comprometida com Cristo. Eu quero ver meu filho temendo a Deus. Eu quero ver os meus filhos sendo capazes de dizer não para o pecado. O que eu quero ver é essa juventude forte, saudável, vibrando por amor a Jesus, capaz de enfrentar o diabo e capaz de dizer: aqui não, você não tem vez. Mas sabe como é que eles poderão chegar a ser fortes e saudáveis? É se vocês, adultos, líderes, derem o exemplo, dizendo não do pecado, rejeitando o que é mundano, rejeitando aquilo que não agrada a Deus, e vivendo na disciplina da palavra do Senhor. Será que um dia teremos unidade nisso? Será que
um dia o sonho de Jesus para a vida da sua igreja será concretizado na nossa vida, como família, como igreja. Não importa quantas estratégias Satanás use para tentar nos derrotar ou nos fazer recuar na batalha contra suas hostes infernais. Enquanto estivermos unidos, ele não poderá nos abater. E toda vez que ele se levantar contra nós, se estivermos unidos, nós o derrotaremos em nome de Jesus. Porque nós já não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Por isso é tempo de avançar por amor a Jesus. Você está comigo? Amém. Que essa seja uma verdade para a vida de nossa igreja. Que haja um novo tempo no nosso coração. Que haja um novo tempo na nossa igreja. Onde saibamos dizer não para o mundo, e sim para a vontade do Senhor. Onde saibamos caminhar juntos, unidos, vencendo os desafios, superando os obstáculos e sendo, pelo Senhor mesmo, abençoados com a vitória. Que o Senhor mesmo nos faça compreender e viver essa verdade em nosso coração.